Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. Vamos ler juntos a parte final. Pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, aleluia, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos ler juntos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nessa noite eu queria falar com os irmãos sobre a paz que emana da presença de Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. A paz de Deus que excede todo o entendimento. O apóstolo Paulo, meus irmãos, era o apóstolo conhecido por ser o apóstolo dos gentios. Pregar o evangelho para os gentios não era tarefa nada fácil, assim também como não era tarefa nada fácil pregar o evangelho aos judeus. A Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo passou o risco de vida por diversas vezes. Se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o apóstolo Paulo ali, se colocando à disposição de Deus, no momento em que ele é batizado por Ananias, ele se coloca à disposição do Senhor, e uma das primeiras vezes que o apóstolo Paulo vai pregar o evangelho, ele quase é morto. Ele corre risco de ser apedrejado diversas vezes. Uma das certas vezes, o apóstolo Paulo é colocado dentro de um cesto, para descer ali dentro de um cesto, para que ninguém pegue ele e mate-o. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, que ele vai combater a idolatria à deusa Diana, quando ele chega lá, ele é obrigado a se esconder na casa de alguns irmãos para que ele não morra. Tudo isso por amor do evangelho. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo também, ele sofreu naufrágio. O apóstolo Paulo foi mordido por serpentes. O apóstolo Paulo foi preso. O apóstolo Paulo passou por um processo muito doloroso para pregar o evangelho a todos os lugares aonde ele estava. Aquele homem que era usado por Deus, era um homem que sabia do que era padecer e sabia o que era viver em toda e qualquer situação. Você sabe viver em qualquer situação? Você sabe viver em tempos de paz e em tempos de guerra? Nessa mesma carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. O apóstolo Paulo diz que ele sabe o que é viver nessas circunstâncias. Ele sabe o que é viver nessas circunstâncias. E ele também diz no capítulo 2, aqui de Filipenses,
Ele diz no capítulo 2, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui à igreja de Filipos: olhem um exemplo de Cristo Jesus, tenham o mesmo sentimento que ele teve, sintam o que ele sentiu, vivam o que ele viveu, falem o que ele falou, andem por onde ele andou, sirvam como ele serviu. Esse apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está dizendo aqui: tenham o mesmo sentimento, tenham essa mesma disposição. Que disposição é essa? Cristo, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas ele se humilhou como um servo de todos. Essa era a palavra que o apóstolo Paulo pregava para a igreja de Filipos, e essa era a palavra que ele vivia na prática. Ele era um apóstolo que servia a todos. Ele sabia que o seu chamado era para servir. O apóstolo Paulo também, meus irmãos, ele recebe uma hostilidade muito grande da própria igreja de Cristo. Porque quando ele se converte, pelo fato dele ter sido um perseguidor, lá em Atos capítulo 6, 7, você vai ver ele perseguindo a igreja, e principalmente ali mandando matar Estevão, não é? Porque ele recebe em seus pés as roupas de Estevão, cheias de sangue. Esse apóstolo Paulo, ele, antes de se tornar um servo de Cristo, ele era uma pessoa que tinha ódio dos cristãos. E ele recebe essa hostilidade, esse medo, esse cuidado, na verdade, da igreja em recebê-lo como um apóstolo. Porque ele havia vindo de uma realidade muito difícil, havia vindo de uma realidade em que ele era perseguidor da igreja de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele mesmo assim, vai até Pedro, vai até os apóstolos, recebe a comissão para ser um dos apóstolos, e ele começa a pregar o evangelho de Deus. Ele foi um dos que mais abriu igreja. Paulo, João, Pedro saíram ali no primeiro século, depois da subida de Cristo, e começam a abrir igreja. Se esquece da sua própria vida, abandona o seu viver, abandona a sua casa, abandona o seu conforto, abandona tudo que tem, vai fazer a obra de Deus, vai pregar o evangelho. E aí, uma das igrejas do Novo Testamento que Paulo mais amou foi a igreja de Filipos. Uma das igrejas que Paulo mais amou foi essa igreja aqui. Tanto que no momento em que Paulo estava na igreja de Corinto, ele estava pastoreando na igreja de Corinto, ele diz à igreja de Filipos, ele agradece à igreja de Filipos. No finalzinho você vai encontrar isso. Porque ele foi uma igreja que mais ajudou ele no seu ministério, que auxiliou o apóstolo Paulo financeiramente no seu ministério. Filipenses era uma igreja que estava no coração do apóstolo Paulo, os filipenses. Mas ele tinha também, como toda e qualquer igreja, ele tinha um recado de Deus para aquele povo. Ele tinha um recado de Deus para aquelas pessoas. E no finalzinho da sua carta, o apóstolo Paulo começa nesse texto em que nós lemos, falando sobre um momento em que havia na igreja com duas mulheres, uma chamada Evódia e outra se chamava Sintique. E o pedido do apóstolo Paulo, aqui no versículo 2, é que elas andassem concordemente no Senhor, que andassem bem, que andassem em união, que andassem em amor, que andassem juntas. O apóstolo Paulo trata nesse texto que nós estamos falando sobre a paz de Deus. O ensinamento que ele traz para essa igreja que ele tanto amava, essa igreja que ajudou tanto ele, que amou tanto ele, era: povo de Deus, vivam debaixo da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Jesus disse: eu vos deixo a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente da paz do mundo. É interessante porque quando Jesus fala isso, a primeira imagem que vem na minha mente é a imagem dos discípulos naquele barco.
uma tempestade no mar da Galileia. E aqueles discípulos ali preocupadíssimos com uma possível morte, um possível naufrágio naquele momento ali. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele estava dormindo ali no barco. E os discípulos vão até Jesus e perguntam: mas o Senhor não se importa que a gente pereça? O Senhor não está vendo o barco da gente vai afundar, vai virar, as ondas estão muito fortes. O Senhor Jesus prontamente se levanta ali e com uma só palavra ele acalma toda aquela tempestade. Jesus é o Senhor da paz. Jesus é o Senhor da paz. E a paz que Ele dá é a paz que excede todo entendimento. O nosso entendimento é raso. Eu quero dizer para você que está aqui com a gente nessa noite, olha, o nosso entendimento é raso, o seu entendimento é muito pequeno, não estribe a sua vida no teu próprio entendimento. Provérbios vai dizer isso. Salomão diz isso: filho meu, honra o Senhor, obedece a Ele, não te estribes no teu próprio entendimento. Talvez você esteja aqui nessa noite fazendo planos, com o seu entendimento, pensando, sonhando, planejando alguma coisa, planejando algo. Eu quero dizer para você, primeira coisa, eu já falei isso antes aqui, vou falar de novo: todo e qualquer planejamento na vida de um filho de Deus deve ser selado com a paz de Deus. Qualquer decisão que você vai tomar na sua vida, você tem que medi-la com a paz do Espírito Santo de Deus. Se você for tomar alguma decisão na sua vida, se você não sentir a paz que vem de Deus, se você não sentir a paz que sai da palavra de Deus para fazê-lo, aí tem um sinal vermelho aceso. Mas pastor, como é que eu sei se essa paz que eu estou sentindo vem de Deus? Porque o inimigo também pode fazer a gente sentir uma falsa paz. Na palavra de Deus. Quando você vai tomar um segmento na sua vida, você precisa ler a palavra de Deus. Se essa palavra te trazer paz, se ela selar o seu coração com a paz de Deus, amém, siga. Mas se ela não selar, se você não se sentir em paz com Deus e com os seus irmãos e com o próximo, aí você deve ficar. A paz de Deus excede todo o entendimento. A paz de Deus não tem a ver com não passar por problemas. Tem alguns lugares aí que as pessoas dizem: olha, pare de sofrer. Aqui, qualquer dia desse, a gente vai confeccionar uma placa e vai botar aí na frente: venha sofrer porque Jesus. Os irmãos topam? Venha sofrer por Jesus, porque Ele sofreu por você. Só que a grande questão é que quando nós sofremos por Jesus, quando a gente vive por Jesus, a paz verdadeira sela o nosso coração. Quando a gente sofre por Jesus, quando a gente vive por Jesus, quando a gente fala o que Jesus falou, quando a gente anda por onde Ele andou, quando a gente faz o que Ele faria, independente do lugar onde nós estejamos, o que nós estamos vivendo, a paz de Jesus está guardando o nosso coração de todo mal. José do Egito estava preso na prisão, por um crime que ele não cometeu, mas a paz de Cristo estava dentro dele. Jeremias estava dentro de uma cisterna, jogado lá dentro, por um crime que ele não cometeu, mas a paz de Deus estava nele. Paulo estava preso numa prisão domiciliar, pouco antes de ser decapitado, ia ser morto, mas a paz de Jesus estava nele. O apóstolo João foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente,
Por um milagre de Deus ele não morre. Sabe por que ele não morre? Porque a paz de Jesus estava com ele. Abraão recebeu um chamado de Deus. Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela. Senhor, para onde eu vou? É para o lugar que eu te mostrarei. Por que ele foi? Porque a paz de Deus estava com ele. Você está sentindo paz naquilo que você quer fazer? A paz de Deus está com você? Não é a sua paz não é o que você acha ser racional não, eu estou falando aqui da paz de Deus, porque a paz de Deus vai além do entendimento, a paz de Deus vai além da nossa razão, a paz de Deus nos mostra o verdadeiro caminho a seguir. Meus irmãos, se não fosse por essa paz, nenhum de nós estaremos nesse lugar. Paulo está ensinando a igreja de Filipos. Essa paz, ela excede todo o entendimento, ou seja, ela não se define pelo seu pensamento lógico. Não existe uma equação humana que possa definir a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não está dentro de um sistema em que nós possamos chegar até ela. Não, eu vou planejar assim, assado, vai chegar assim e vai acontecer. Não. Paulo estava dizendo aqui à igreja de Filipos: olha, é essa paz que deve cuidar de você, que deve guardar o vosso coração. É muito interessante, porque quando a gente fala de coração, a gente vai tocar de novo na antropologia. Antropologia é o homem, a composição humana. Você é um ser antropológico, ou seja, você tem corpo, material, físico, orelhas, alguns maiores, outros menores, olhos, alguns maiores, outros menores. Você foi feito de uma maneira única. Até se você tiver um irmão gêmeo, ele é diferente de você, porque o seu caráter, a sua personalidade não é igual a de ninguém. Aqui Paulo está dizendo: olha, a paz de Deus vai guardar o teu coração. Até o seu irmão gêmeo vai ser diferente aqui a impressão, né, a digital, né? Ninguém é igual. Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Estamos indo daqui a pouco para 8. Ninguém é igual. Paulo está ensinando aqui que essa paz vai guardar o nosso coração. Quando a gente entra no campo da antropologia, o coração, filosoficamente falando, é onde estão todos os nossos sentimentos. É onde nós guardamos as coisas mais profundas da nossa alma. É uma chavezinha que só você tem o acesso para entrar. Tudo que você viveu na sua vida inteira, possíveis traumas de infância, possíveis situações que marcaram sua vida, seus sentimentos mais profundos, seu jeito de ser, sua personalidade, tudo isso está aonde? É a parte mais profunda do ser humano, é o coração. O que é que Paulo está dizendo à igreja? Igreja, se vocês conhecerem a paz de Deus, nada nesse mundo vai abalar vocês. Se vocês descansarem na paz de Deus, nenhum sentimento, nenhum pensamento, nada que vocês viveram na vida de vocês vai ser suficiente para desestruturar você. Não quer dizer que você não vai passar mais por problemas, mas quer dizer que qualquer problema será enfrentado com paz de espírito. Meus irmãos, se tem uma coisa que o povo precisa nesse mundo,
é paz de espírito. Você sabe como é que começa uma guerra? Você sabe como é que começa uma guerra? Começa dentro do coração do homem. Começa com um sentimento. O coração. Por isso que Paulo está dizendo, essa paz, ela deve guardar o seu coração. Porque tudo começa lá. O sentimento. Quando aquele sentimento está lá dentro, no coração, a partir daí ele se transforma num pensamento. Primeiro eu sinto, opa, doeu, subiu, comecei a pensar, comecei a maquinar. A partir desse pensamento começa as atitudes, começa as ações, tudo começa no coração. Agora deixa eu te dizer uma coisa sobre o coração. O profeta Jeremias vai dizer que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Jeremias 17:5 vai dizer, maldito é o homem que confia no homem, porque ele faz da sua carne mortal o seu braço, e o seu coração se aparta do Senhor. Jeremias 17:7 vai dizer, bendito é o homem que confia no Senhor. Você confia no Senhor? Você não confia no seu coração mesmo não, né? Se você confia no Senhor, você é bendito. Se você confia em si mesmo, você é maldito, porque maldito é o homem que confia no homem. Ali não quer dizer, maldito o homem que confia no outro homem, também. Mas ali quer dizer, maldito o homem que confia no homem, qualquer homem, ou no outro, ou em si mesmo. O apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja, e o Espírito de Deus está nos ensinando nessa noite. Eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite, algumas atribuições da verdadeira paz, algumas atribuições da verdadeira paz que vem de Cristo. Primeira atribuição, verso 2, rogo a Evódia e Síntique que pensem concordemente no Senhor. A paz de Deus gera em nós concordância. Lá em casa, eu e minha amada esposa Elizabeth, a gente tem uma lei, uma norma em casa. É lei. A gente não toma nenhum passo se um dos dois não concordar. Bem, estou pensando em ir para tal lugar. Você concorda? Concordo. Eu também concordo, porque eu quero ir, então a gente vai. Mas se eu disser assim, bem, eu estou pensando em ir para o lugar, tu concorda? Eu não estou me sentindo bem não concordo não. O pastor não vai não, irmão. E vice-versa. Todas as decisões que vêm de Deus, vêm com concordância. Onde há discordância, Deus não está. Então, se você sente paz em discordância, essa paz não vem de Deus. Presta atenção, abra seu olho espiritual. Agora! Você sente paz em alguma coisa que está havendo alguma discordância, essa paz não vem de Deus. A paz de Deus traz concordância, traz união, traz amor, traz a verdadeira paz. Paulo está dizendo, diga essas duas irmãs aí, né, duas irmãs na igreja que vivia meio se batendo, e todas as duas ajudavam Paulo no seu ministério, ou seja, eram líderes. Mas ele está dizendo, olha, diga a ela que elas pensem concordemente. Primeira atribuição da paz de Deus, concordância. Aonde há concordância, aonde dois estiverem na terra, concordarem, assim será feito no céu. Vocês concordam que a gente vai ganhar muita vida para Jesus esse ano? Todo mundo tem que concordar. Vocês concordam? Então vai ser feito no céu. Então esse ano a gente vai ganhar muita alma para Jesus aqui. Foi isso que Jesus disse. E Ele não mente, Ele não erra. Se concordamos, será assim feito. Porque essa é a vontade de Deus. Segunda atribuição para a verdadeira paz de Deus. Presta atenção, verso 3.
A ti, fiel companheiro de jugo, eu também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com as demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram aonde? A verdadeira paz de Deus só tem aquele que o nome está escrito no livro da vida. Aquele que é salvo. Se você ainda não desfrutou da salvação, se você ainda não aceitou a Cristo, se você ainda não se rendeu a Jesus, se seu nome não está escrito no livro da vida, eu quero te apresentar essa paz hoje de noite aqui. Essa é a verdadeira paz. É a paz da salvação, é a paz de saber que se eu dormir agora essa noite, e se eu não acordar mais, eu vou estar diante do meu Deus. Eu vou estar diante do trono da graça. Portanto, se eu não vou mais para o inferno, eu vou ter medo de quê? Se eu não estou mais condenado ao inferno, à perdição, eu vou ter medo de quê? Eu vou ter receio de quê? Eu vou estar assombrado com o quê? Porque eu sei para onde eu vou. E eu sei o que Deus fez comigo. Paulo está dizendo aqui, olha, ajude essas irmãs, ajudem elas, porque o nome delas e o nome de muitos outros que não estão aqui sendo citados, estão nos céus, estão no livro de Deus. Então, a atribuição de uma pessoa que vive na verdadeira paz de Deus essa pessoa é salva, ela tem o nome escrito no livro de Deus. Terceira atribuição de uma pessoa que realmente tem a verdadeira paz de Deus no seu coração, verso 4, o que é que diz aí? Você vai tomar uma decisão difícil na sua vida, mas mesmo assim você sente alegria. Como é que isso funciona? Eu não sei como é isso. Você está passando por uma provação pesada, mas o Espírito de Deus vem lá, trazendo alegria lá dentro. Como é que acontece isso? Você está numa situação bem complicada de resolver, mas o Espírito de Deus está lá, trazendo alegria. Como é isso, irmã Maria? Isso aí é a verdadeira paz de Deus, que excede qualquer razão humana. Ah, meus irmãos, essa é a paz que eu quero para mim. Essa é a paz que você deve querer para você, irmão. Não é confiando em carros nem em cavalos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no Deus da nossa salvação, no Senhor Jesus. Alegria é outro atributo de alguém que realmente desfruta da verdadeira paz de Deus. Continuando, já perdi a conta, é a terceira, né? A quarta atribuição de uma pessoa que realmente tem a paz de Deus no seu coração, verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Quem realmente vive uma vida debaixo da verdadeira paz de Deus, vive uma vida moderada. É uma pessoa que não vive em excesso. Aquela pessoa que não está nos extremos. Moderação, irmãos. Moderação no falar. Moderação no sentir. Moderação no agir. Moderação em tudo. É a pessoa que tem autocontrole, domínio próprio. É um dos frutos do Espírito Santo. Moderação, moderado, equilibrado. Equilíbrio espiritual na nossa vida é fruto da verdadeira paz de Jesus.
Uma pessoa desequilibrada, ela não tem paz de Jesus, coisa nenhuma. Desequilibrado que eu digo é dos dois lados. Não é só aquela pessoa espalhafatosa, que sai gritando no meio da rua. Não, também é aquela pessoa que tem um desequilíbrio para outra parte também. Pessoa extremamente fechada. Pessoa extremamente fechada em si mesmo. Paulo está dizendo aqui, olha, a moderação de vocês tem que ser conhecida de todos os homens. As pessoas têm que olhar para você, para mim, e dizer, uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que anda ali de uma maneira que agrada a Deus. E é interessante a expressão que Paulo usa no final desse versículo. Ele diz, perto está o Senhor. Ele está dizendo aqui, olha, Deus está vendo todas as atitudes que você toma. Por isso que você deve ser moderado em todas as suas atitudes. Se a sua atitude não for moderada, o Senhor está perto, viu? Ele está ali olhando. E seus olhos são como chama de fogo. Moderação. Verso 6, ele continua. Mais um atributo de uma pessoa que realmente tem a verdadeira paz de Deus. Não andeis. Eita lá, Jeová. Será que a paz de Deus está na gente mesmo? Às vezes eu penso, será que essa paz de Jesus está em mim mesmo? Aqui não quer dizer que a gente nunca vai passar por momentos de ansiedade. Não. A expressão aqui quer dizer uma pessoa que tem equilíbrio sobre as suas ansiedades. Ok? Porque nós somos seres humanos. Temos ansiedade para conseguir algo. Temos ansiedade para conquistar algo. Mas uma pessoa que a sua ansiedade domina ela, aí mora o problema sério, irmãos. Aí mora o problema sério. Paulo está dizendo aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele simplesmente está repetindo o que Jesus já ensinou aos apóstolos. Só isso. Jesus disse aos apóstolos, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que haver de comer, nem o que haver de beber, nem o que haver de vestir, porque os gentios é quem se preocupam com essas coisas. Você está preocupado aí? Qual é a ansiedade que está perturbando seu coração? Na verdade, a ansiedade ela é um pecado, porque a ansiedade é quando nós não cremos no poder soberano de Jesus. É quando a gente não acredita que Jesus realmente pode fazer aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Paulo está dizendo, olha, não ande desse jeito, por coisa alguma, nada. É nada, irmãos. Nada. Não, mas é uma coisa muito séria. Não ande ansioso. Em tudo, porém, aí aqui ele bota o contraponto. Condição adversativa, né? Porém, mas, né? Todavia, ele está dizendo aqui, olha, não ande não. Ou seja, ele está segurando. Igreja, segura a barra. Segura a ansiedade. Sabe por quê? Como é que você vai vencer? Ele diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Está preocupado? Senhor, eu vou falar contigo. Eu vou fazer conhecido ao Senhor aquilo que está tirando o meu sono. Eu vou fazer conhecido ao Senhor, eu vou dizer ao Senhor, né? Eu vou contar para o Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou abrir meu coração para o Senhor, e eu vou lhe dizer tudo. É a melhor sessão de terapia que você vai encontrar na sua vida. O psicólogo é Jesus.
Você vai chegar para Ele e vai fazer conhecida diante de Deus a sua petição. E tudo isso através de duas ferramentas. Presta atenção. Duas ferramentas. Primeira, oração. Oração, irmãos. Ação de orar. Um orador é aquele que fala. Uma oração é aquele que fala com Deus, não é aquele que repete, igual um ditado que havia antigamente nas escolas, né? O ditado, o professor dizia, ditava e a gente escrevia. Não. A oração é a ação de falar com Deus. Pensa num remédio bom para a ansiedade. É a oração. Porque aí você vai contar tudo, sem restrição. Você vai abrir seu peito mesmo, vai dizer, ó Senhor, é assim, 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 tudo isso aqui, está lá dentro de mim, eu não sei como arrancar, então eu estou colocando na tua mesa, toma conta. Primeira ferramenta que Paulo ensina à igreja dos Filipenses, que vai fazer com que eles vençam a sua ansiedade, é a ferramenta da oração. Segunda, súplica. A oração é diferente da súplica. É diferente. A oração é quando você fala com Deus. A súplica é quando você está desesperado falando com Deus. Eu suplico ao Senhor. Eu suplico. Aqui já é uma situação além. Suplique a Deus se tem alguma coisa ferindo seu coração. Terceira ferramenta que Paulo usa aqui, para que aquela igreja vivesse de uma maneira sadia com a verdadeira paz de Deus. Ação de graça. Oração, súplica, ação de graça. Você agradece a Deus frequentemente? Frequentemente. Essa semana a gente agradeceu a Deus tanto por a gente ter ido para aquela casinha lá embaixo. Tanto a gente agradeceu a Deus, tanto. Isso faz um bem tão grande. Irmãos, às vezes a gente só se lembra de agradecer a Deus por coisas que a gente acha ser grande. Então eu vou passar no concurso público, vou ganhar muito bem, vou agradecer a Deus. Mas às vezes eu esqueço de agradecer a Deus simplesmente pelo fato de eu acordar bem de manhã com saúde. Às vezes a gente se esquece de agradecer a Deus simplesmente pelo fato da gente estar em paz, da gente poder vir à igreja, para a gente poder estar aqui em comunhão. Paulo está dizendo aqui o terceiro elemento que vai fazer com que a ansiedade da igreja de Filipos se dissipe. Agradecer a Deus. E aí, é interessante, viu? Olha, veja. Vou falar agora, abrindo um parênteses. A gente tem aqui a irmã Silvani, que é psicóloga. Ela pode me corrigir se eu estiver errado, viu, Silvani? Mas é uma técnica dos psicólogos, que é o caderno de ação de graça. Estou certo? Quando uma pessoa está com pensamentos muito negativos, você vai comprar um caderno, e esse caderno vai ser o caderno de agradecimento. Todo dia você vai escrever lá algo que você vai agradecer. Só que para eles, a maioria que não é os que não são cristãos, vai dizer, você só vai agradecer, né? Não a Deus, mas não necessariamente a Deus, mas você vai agradecer. E aí você vai agradecer por coisas simples que aconteceu naquele dia. Deus, obrigado porque um novo amigo, você agradece, e você vai escrevendo aquilo. Isso é uma técnica da psicologia. Olha aqui o segredo aqui. Ação de graça. Ações de graças. Você recorda das coisas que Deus faz por você? Você lembra de agradecer a Deus por tudo que Ele faz por você? Eu quero te dizer uma coisa.
Deus está fazendo coisas conosco. Deus está nos dando livramento, irmão, que a gente nunca vai saber que Ele fez. Deus está lhe dando um livramento que você nunca sequer vai ter noção desse livramento que Deus fez na sua vida. Eu tenho que agradecer até pelas coisas que eu não vejo. Senhor, obrigado pelas coisas que eu não estou vendo. Eu falei no culto de oração aqui e vou falar de novo. Por exemplo, eu estou pregando aqui, os irmãos estão ouvindo a palavra de Deus. Nesse momento aqui, existe aqui anjos de Deus ao meu redor, me protegendo. Porque assim a Bíblia diz, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então eu agradeço, Senhor, obrigado, Senhor, pelos anjos que estão aqui me protegendo. Pelos anjos que estão ao redor da igreja, protegendo a igreja. Obrigado não só por eles, porque eles são conservos nossos, mas obrigado pela presença do próprio Jesus que está aqui protegendo essa igreja. A gente começa a pensar, irmãos, que muitas vezes a gente se esquece de agradecer a Deus, não só pelas coisas físicas, mas principalmente ao que Ele nos dá todos os dias, pelo pão de cada dia, manhã, tarde e noite, pela moradia para viver. O ano passado a gente enfrentou uma dura missão aqui, que foi a obra de ajudar as famílias da 112 na cheia, no momento da chuva. E a gente se deparou com uma situação dificílima, de pessoas que estavam em seus lares, que a água estava aqui no peito, e tinham praticamente perdido tudo, e a gente olhava para aquela situação e dizia, meu Deus, e agora? E aí quando a gente olha e diz, Deus, obrigado por eu não estar numa situação como essa. Quando eu vou fazer visita, capelania lá na restauração, eu vejo cada coisa, irmãos, que na hora eu me tremo todo e eu digo, Senhor, me perdoa porque eu falo demais. Eu olho para aquelas pessoas ali, muitas ali em colchões, né, lá fora, na fila, esperando ser atendido. Aí, daqui a alguns minutos, chega um com um ferimento grave, um acidente de moto. Osso para fora, sangue daquele jeito. Daqui a pouco chega outro, pior ainda. E o pior de tudo é que, muitas vezes, quando entra, está tudo lotado, vai ficar aí fora, gritando e gemendo de dor. E aí eu me lembro, Senhor Jesus, obrigado. Meu irmão, você está reclamando de quê? Você tem alimentação todo dia, você tem saúde, você tem sua casa, não falta nada para você. Pelo amor de Deus, você está reclamando de quê? Ações de graças. Ações de graças é uma ação de agradecimento. Acima de tudo que Deus faz, a maior ação de graças de um ser humano para com Deus é por quem Deus é. Deus é amor. Apesar de merecer ir ao inferno, Deus não me manda para lá. Deus é soberano, Ele cuida de tudo na nossa vida. Ações de graça, irmãos. Aqui está a receita que Paulo falou para a igreja de Filipos. Essas três questões: oração, súplica, ações de graças. Você quer viver realmente com a paz de Deus no seu coração? Pratique essas três coisas. E aí Paulo fecha essa linha de raciocínio dizendo, dessa maneira, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Dessa forma, dessa maneira, se você vive praticando esses princípios aqui, a paz de Deus, a verdadeira paz, vai te guardar. Aonde você for, você pode estar no meio de uma guerra, soldado de um lado e do outro, tiro, bomba,
tudo que você imaginar, mas a paz de Deus vai estar dentro de você. A paz não tem a ver com situações externas. A paz de Deus tem a ver com situações internas. Como está o seu coração? Como está a sua mente? Cuide da sua saúde espiritual. Não negligencie a sua saúde espiritual. Não faça isso. Recapitulando, a gente vê aqui concordância, no verso 2. A paz de Deus gera concordância. Salvação, verso 3. A paz de Deus gera salvação. Alegria, verso 4. Uma pessoa que vive a verdadeira paz de Deus é uma pessoa alegre, irmãos. Os problemas estão lá, eu estou rindo, a gente está rindo lá. Aí, fulano é doido. Sou doidinho por Jesus. Ele me dá alegria, Ele me dá paz. Está lá. Quarto, versículo de número 5. A vossa moderação. A paz de Deus gera em nós moderação, domínio próprio. Quinto, a paz de Deus acaba com a ansiedade. Ela destrói a ansiedade. E Ele nos diz como nós devemos fazê-lo. Oração, súplica e ações de graças. Uma pessoa que vive essa paz verdadeira, ela pratica essas 3 coisas. E dessa forma, o nosso coração será guardado, o nosso coração será protegido em Cristo Jesus. Você vive a paz de Deus? Você sente a paz de Deus? Como a gente cumprimenta uns aos outros. Que a graça e a paz de Deus seja com você. Essa paz está com você? Se ela não está, se você não está se sentindo em paz com Deus, essa é a noite de você reavaliar e reativar essa aliança de paz com Deus. É hoje. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por favor, baixe a tua cabeça. Senhor Deus, Pai da eternidade, a Tua palavra diz que o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia em mim. O Senhor também disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, mas a verdadeira paz de Jesus. Ó Deus, eu te peço, se houver algum coração aflito aqui nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, se houver alguém aqui que ainda não experimentou essa verdadeira paz de Jesus, que possa ser hoje, nessa noite, a noite de experimentar. Se houver alguém aqui, Senhor, um coração amargurado, triste, oprimido, em nome de Jesus, vai derramando tua paz. Não permita, Senhor, que nós possamos tomar nenhuma decisão sem que a tua paz cele o nosso coração, sem que a tua palavra assim nos direcione. Nós não podemos fazer. Ó Deus, te peço pela nossa igreja nessa noite, assim como Paulo ensinou a igreja de Filipe,
o Teu Espírito Santo está nos ensinando hoje aqui a sermos servos cada vez melhores, mais cheios, mais pacíficos, mais amorosos. Abençoa, Senhor. Te peço por cada visitante que entrou aqui, que saia dessa igreja debaixo da paz de Jesus. Peço por cada um de nós que estamos aqui, que saiamos dessa igreja para ter uma semana repleta da harmonia do Espírito Santo. Te peço, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo o mal, que o sangue de Jesus possa nessa noite repreender, quebrar, aniquilar toda a seta inflamada, Senhor, do inimigo contra as nossas vidas. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Por favor, se coloque de pé. Nós vamos à bênção apostólica. Eu não sei se tem alguém nessa noite que ainda não tomou sua decisão para Cristo e deseja fazê-lo hoje, ou se tem alguém que deseja voltar ou se firmar hoje para Jesus, voltar à paz, a sentir essa paz de Jesus. Se houver, eu gostaria de te dar uma oportunidade. Pode ser que essa seja a noite de você voltar a sentir aquele que você sentia e parou de sentir. Talvez essa seja a noite de você voltar a viver aquilo que você vivia e parou de viver. Ou talvez essa seja a noite de você experimentar pela primeira vez a verdadeira paz de Deus. Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão para Cristo, que deseja se render a Jesus, ou que deseja voltar a Cristo? Amanhã pode ser tarde, a hora é hoje, o momento é esse. Jesus quer te dar paz, Ele quer te dar a verdadeira paz, Ele quer guardar o seu coração. Tem alguém nessa noite? Eu quero que Deus te abençoe grandemente, te dê sempre novas oportunidades, mas eu preciso te dizer que o dia de amanhã só quem sabe é Deus. Então nós precisamos nos preparar agora. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz e as consolações do divino Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, seja sobre todo o povo espalhado na face da terra, em Cristo Jesus. Amém. Igreja, que Jesus te abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Por favor, sente um pouquinho no seu lugar. Eu quero apenas dar os avisos da semana. Rapidamente. Quarta-feira nós temos diferente. Venha para o culto de oração, venha orar às 19 horas. Quinta-feira tem um momento missionário no Google Meet. Sábado tem um culto matutino às 6. De manhã eu avisei que quinta-feira a gente ia fazer o culto lá na casa que a gente está morando agora, mas a gente se lembrou que na quinta também tem um trabalho de uma igreja que fica muito próxima. Então, para não chocar, nós deixamos para o sábado. Por não chocar, nós deixamos para o sábado, porque funciona também como um culto evangelístico. Então, sábado, 7 horas da noite, meus irmãos, lá na casa do pastor Renato, a gente vai abalar a rua 113. Tá certo? Não senti muita firmeza nesse negócio não, irmã Claudete. Amém? Amém? Então, vamos todo mundo. Tem uma arinha lá, a gente ajeita, pega as cadeiras, bota o som e vamos embora falar de Jesus.
Sábado de 7 horas da noite, se Deus quiser. Domingo, escola dominical, o culto. A gente está... Muito obrigado pela colocação agora, tá vendo? Muito obrigado. Domingo tem gabinete de 5 da tarde. O culto começa de 6. Só se despeça do seu irmão, na paz de Jesus. Aperte sua mão. Que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa.